Olá para você, chegou a hora do seu jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Na edição de hoje vamos falar sobre o lançamento da vacina brasileira Butanvac, que deve começar a ser testada em abril. E atenção para você que planeja viajar, estão valendo novas regras para o uso de máscaras em aeroportos e aviões. Vamos trazer também informações de Brasília, notícias internacionais e o padre Wellington Silva falando sobre a celebração da Semana Santa. Fique com a gente porque o JBN já está no ar. Começamos o jornal falando sobre o uso de máscaras. Ninguém aguenta mais usar, né? Mas sabemos que a luta contra a Covid-19 não acabou. Por isso, devemos estar atentos o tempo todo. Agora, você sabe qual é a melhor máscara para se proteger da Covid-19? A resposta agora com o repórter Tarek Cardoso. Uma pesquisa realizada em janeiro pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revelou que o uso de máscara de pano sobre uma máscara cirúrgica reduz a propagação da Covid-19 em mais de 90%. Para conversar agora conosco sobre o uso correto e eficiência destes acessórios, nós vamos falar com a farmacêutica Sueza Oliveira. Olá, Sueza, muito obrigado pela sua participação. E eu queria já te perguntar desde o início, máscara salva vidas? Nesse momento, é uma medida de proteção individual fundamental para todos nós. E, ao responder da eficiência, da relevância do uso da máscara, é importante conscientizarmos as pessoas do uso da máscara de maneira correta e uma máscara eficiente. Pesquisas têm nos revelado e vídeos têm viralizado no Instagram, no WhatsApp, até um vídeo muito bacana que testa assoprar uma chama com o uso da máscara. E aí a chama ela é avaliada se ela balança, né, ou não, com a pessoa estando de máscara. Então, eu queria deixar muito claro que, assim, até para a população ficou muito em dúvida. Usar máscara de pano é eficiente? Em primeiro lugar, a máscara de pano é importante que ela esteja forrada, seja um tecido de trama ajustada, ou seja, um tecido mais resistente, né? Eu tenho 2 máscaras de tecido aqui nas minhas mãos. Esta é forrada, esta não é forrada, porém, é um tecido mais resistente, que você percebe que ele dificulta praticamente quando está sendo utilizada, não existe a passagem de ar ou de gotículas. Sueza, e a gente deve comprar a máscara, produzir a nossa própria máscara em casa, comprar numa farmácia? Qual é o jeito certo, né, correto de adquirir uma máscara? Para além de comprar ou fabricar a máscara, é importante que tenha o forro, né? Então, essa máscara ela é forrada. Máscaras artesanais feitas em casa, forrada, extremamente utilizada, uso seguro. Porém, aquela mesma história, o ajuste atrás da orelha. Nada de meia máscara, né? De máscara descendo, de máscara frouxa, de tirar a máscara para conversar, ou de máscara, às vezes as pessoas falam, eu quero uma que fique mais larguinha, que me permita conversar. Nada disso. Quanto mais ajustada, né, atrás da orelha e quanto mais firme na face, melhor. No dia a dia ali, bater as máscaras junto com roupas comuns do meu dia a dia na máquina de lavar, pode isso? A maneira de lavar, ela não é muito relevante, porque ali as roupas e a máscara estarão em contato com água e sabão. E nós sabemos que o sabão é eficiente para eliminar o coronavírus. Então, tirou a máscara, enrolou a máscara, ou corre com essa máscara, chegou, isso precisa ser implantado procedimentos em casa, né? Então, chegou, pegou a máscara, já passou o sabão, lavou e coloque a máscara para secar. Importante essas informações. Então, se proteja, use máscara o tempo todo quando estiver fora de casa. Mas vamos continuar falando sobre máscaras, porque a gente agora vai chamar a Tiara Castilho, porque quem está pensando em viajar de avião precisa ficar atento às novas regras para o uso de máscaras. Tiara, quais são suas informações?
Olá, irmão Diego, uma boa sexta-feira para todos nós. Já entrou em vigor as novas regras com relação ao uso de máscara facial em aeroportos e aviões. Então, se você tem uma viagem programada de avião para os próximos dias, muita atenção. Segundo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, máscaras que não serão aceitas em aeroportos e dentro dos aviões. Aquelas máscaras de acrílico ou de plástico. Também não serão aceitas as máscaras com válvula, mesmo que sejam as N95 e a PFF2. Lenços, bandanas de pano, máscaras caseiras feitas com material que não é considerado de proteção, ou seja, aquelas máscaras com apenas uma camada de tecido, por exemplo, feita de paetê, de tricô ou crochê. Protetor facial, aquele face shielders, só pode ser usado com a máscara por baixo. Agora, muita atenção com relação às máscaras permitidas. As de pano, elas precisam ter sido feitas com material de tecido plano ou malha, em 2 camadas. Já as máscaras mais recomendadas, que protegem mais, são as N95, que é essa que eu estou usando, e a FPP2, sem a válvula. É extremamente importante que todas as máscaras devem estar ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, a boca e também o queixo. E antes de colocá-las, é preciso higienizar as mãos. Irmão Diego, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara. Então, quem precisar viajar de avião vai ter que ficar atento, então, ao uso de máscaras praticamente o tempo todo durante a viagem. E a gente continua falando sobre a Covid-19, agora com os dados divulgados até essa quinta-feira, 25 de março, pelo Ministério da Saúde. São números difíceis, mas que a gente precisa sempre estar informado a respeito deles. Então, o número de novos casos, 100.158 nas últimas 24 horas. No acumulado, desde o início da pandemia, são 12.320.169 casos. Número de novas mortes, no dia 25 de março, 2.777 vidas perdidas para a Covid-19. No acumulado, já passamos aí de 303 mil vidas perdidas, pessoas que perderam a vida por conta dessa pandemia. E celebramos o número de pessoas recuperadas, segundo o Ministério da Saúde, 10.772.549 e também um número crescente a cada dia também das pessoas que receberam pelo menos a primeira dose ou as duas doses das vacinas que estão disponíveis. Mas, minha gente, o Brasil está cada vez mais pobre. O ano de 2021 começou com 27 milhões de pessoas na miséria, o que equivale a 12,8% da população, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas. Segundo especialistas, para garantir a retomada do crescimento econômico e conter o avanço da pobreza, o país precisa avançar na vacinação contra a Covid-19, que é o que vai permitir o funcionamento seguro das atividades econômicas. Maria Sônia é dona de casa e o marido dela trabalha como vendedor ambulante. Com o fechamento do comércio em Belo Horizonte para conter a pandemia e o fim do auxílio emergencial, eles estão tendo que se virar para garantir comida na mesa todos os dias. Tem um tempão que lá em casa a gente não compra carne. Nós comemos carne da marmita, porque não tem cabimento. A carne mais barata que tem é 28, 30 o quilo, então não tem condições. O que ele ganha não dá para isso, porque eu tenho que ir juntando para comprar um gás, comprar um remédio. Kátia está desempregada desde que a pandemia começou. Além dos problemas financeiros, ela também está tendo que enfrentar os desafios do isolamento social. Antes eu saía para trabalhar, eu tinha disposição, e agora tá difícil. Tá difícil demais. Agora e ficar em casa, nossa senhora, eu estou até com começo de depressão, a gente fica depressiva, né? Aí a gente faz uma coisa, faz outra, mas não resolve, não. As histórias dessas mulheres são parecidas com a de milhares de brasileiros que estão passando por dificuldades há um ano. Ainda não há dados disponíveis da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura sobre a fome no Brasil em 2020. Mas, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe,
8.600.000 brasileiros deixaram a pobreza extrema ano passado por causa do Bolsa Família, do benefício de emprego e renda e do auxílio emergencial. Com o fim da grande maioria desses benefícios, o desafio é manter essas pessoas acima da linha da pobreza. Recentemente, com as últimas notícias da política, o dólar subiu. E o dólar subir, qual que é o impacto que a gente tem? As matérias-primas que o Brasil importa, e matérias-primas essas são importantes em vários produtos do nosso dia a dia, elas acabam ficando mais caras. E se elas ficam mais caras, efetivamente os fabricantes têm que aumentar os preços. E se aumentam os preços, né, o consumidor, quando vai às compras, sente esse aumento e, efetivamente, o dinheiro que ele tem um menor poder de compra, ou seja, ele pode comprar menos. A inflação, ela acaba afetando tremendamente os bolsos das pessoas e acaba afetando mais fortemente as pessoas mais pobres, as pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque quando a gente compara duas famílias, uma de renda menor e uma de renda maior, aquela de renda menor acaba gastando mais com alimentos. Ou seja, uma boa parcela da sua renda ela é comprometida com os alimentos. Se os alimentos sobem, significa uma parcela maior ainda da sua renda vai estar comprometida. Enquanto as pessoas de renda mais alta gastam menos com alimentos. E se os alimentos sobem, vão comprometer uma parcela menor da sua renda. Segundo o especialista, o Brasil já tinha um grande desafio antes da pandemia da Covid-19. E agora veio uma crise muito dura que aumentou o desemprego e o endividamento da população. Principalmente se a gente levar em consideração que os setores que mais empregam as pessoas, que são os setores de serviço, o setor do comércio, eles acabam sendo mais atingidos por essas movimentações que a gente tem em virtude de fechamento, diminuição da atividade econômica. E se eles são atingidos, obviamente os empresários têm que reagir. Dá alguns exemplos, algumas notícias recentes dessa última semana. Alguns empresários do segmento de alimentação, né, que passaram por grandes dificuldades no ano passado, que estavam começando a recuperar sua atividade, diante desse cenário desafiador à frente, de fechadas as empresas sem muitas perspectivas, já estão reavaliando a continuidade dos negócios. E essa reavaliação passa por necessariamente, caso haja uma decisão de fechamento, de efetivamente dispensa da mão de obra, ou até diminuição, não é mesmo? Porque funcionando só para delivery, etc., eu preciso ter uma equipe menor. Então, a gente já vê isso acontecendo. E se, né, as empresas de serviço são afetadas, há uma dificuldade ainda maior para que as pessoas se recoloquem. Por quê? Porque eles acabam achando oportunidade. E até com a diminuição da circulação e a própria questão das medidas sanitárias, as atividades informais, que muitas vezes são um canal, né, são uma saída para essas pessoas, também estão comprometidos. A esperança de muitos brasileiros é que o auxílio volte logo. Enquanto isso, eles contam com a solidariedade de outras pessoas, como fazem a dona Maria Sônia e o marido dela. Se ele vai para a rua trabalhar, fica andando naquelas filas lá com saco de pipoca vendendo, etc e tal. Aí vai juntando, a gente vai juntando para comprar o gás, comprar uma carne e vai levando, porque não tem ajuda nenhuma. Mas agora que nem auxílio tem, está falando que vai sair, mas nunca que sai. Então, o que mais ajuda nós aqui é a cesta básica, as marmitex, a doação de pão, doação de verdura. Mais do que nunca, a hora da solidariedade, não é mesmo? Mas agora vamos conferir o que é destaque no noticiário internacional. A AstraZeneca atualizou os dados de sua vacina anti-Covid após um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, Peru e Chile. O laboratório anglo-sueco afirmou que o imunizante é 76% eficaz contra as formas sintomáticas da doença. A empresa também indicou que a eficácia de sua vacina era de 100% na prevenção de casos graves de Covid-19, número semelhante ao anunciado anteriormente. Dados recentes serão fornecidos pela AstraZeneca ao regulador dos Estados Unidos, que supervisiona esses estudos clínicos e criticou os dados potencialmente desatualizados da vacina. Usada por muitos países, incluindo a União Europeia e o Brasil, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford ainda não foi aprovada no país norte-americano.
A Grécia celebrou nesta quinta-feira o bicentenário de sua independência do Império Otomano, na presença de dignatários estrangeiros, apesar da pandemia ter privado o público das festividades. Em frente ao parlamento, a Praça da Constituição em Atenas foi coberta com 200 bandeiras e houve desfile da Guarda Presidencial e das Forças Armadas. O dia 25 de março, feriado nacional, marca o início da insurreição de 1821, que levou à independência da Grécia do Império Otomano 9 anos mais tarde. O país está em confinamento há quase 5 meses devido à pandemia de Covid-19. Congressistas americanos lançaram nesta quinta-feira uma enxurrada de críticas às plataformas da internet. Mark Zuckerberg, do Facebook, Jack Dorsey, do Twitter, e Sundar Pichai, da Google, responderam a perguntas de congressistas. As empresas são acusadas de amplificar conteúdo falso e estimular a violência. Os executivos prometem novas regulações para conter a desinformação digital crescente. Durante a audiência, os democratas criticaram as plataformas por não terem conseguido frear a desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19, nem as incitações que antecederam a invasão do Capitólio em janeiro. Os executivos afirmaram que trabalharam a fundo para evitar o conteúdo prejudicial. Depois do intervalo, vamos falar do lançamento da vacina brasileira Butanvac, que deve começar a ser testada já em abril. Não saia daí, a gente volta já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Voltamos com o Jornal Boa Notícia, falando de uma vacina 100% brasileira. O Instituto Butantan anunciou a criação da Butanvac, nova candidata à vacina contra a Covid-19. Os detalhes foram divulgados hoje pelo governo de São Paulo e, de acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas, o pedido para a realização dos testes clínicos já está sendo feito à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos ouvir o que disse o diretor do Butantan. E que, portanto, essa é uma saída numa situação epidêmica. Segundo, é muito barato, é muito mais barato essa vacina, esse tipo de produção, do que essas vacinas que são produzidas em tecnologias modernas. Seremos totalmente independentes, já temos uma capacidade de produção, nesse momento, de 100 milhões de doses por ano, poderemos produzir 40 milhões já a partir de maio desse ano, quer dizer, terminando a campanha da gripe, já iniciamos a produção de 40 milhões dessa vacina. A tecnologia, eu já expliquei, é a mesma tecnologia da vacina da gripe, e agora aguardamos a aprovação da Anvisa para iniciar o estudo clínico. Caso seja autorizado, os testes já devem começar em abril e a produção em maio, com entrega prevista de 40 milhões de doses a partir de junho. Então, a nossa torcida para que tudo ocorra como previsto e que mais imunizantes cheguem à população do nosso país. E agora a gente vai até Brasília, porque o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a vacinação em massa e a união com a ciência e a sociedade. O Elton Moreira conta mais detalhes para a gente. Olá, Elton. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, cobrado por instituições, governos estaduais e municipais por uma aceleração na vacinação contra a Covid-19, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em sua primeira coletiva de imprensa que será possível triplicar o ritmo atual de vacinação.
passando das 300 mil doses por dia para cerca de 1 milhão de doses aplicadas diariamente. O ministro afirmou ainda que vai criar uma secretaria especial para conduzir os assuntos relacionados à pandemia. Essa pasta deve funcionar 24 horas por dia e vai contar com um comitê técnico para coordenar as medidas de combate à doença. A gente separou um trecho com a fala do ministro. Vamos acompanhar. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia. A sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. Pois é, e para a gente encerrar, o ministro da Saúde reforçou a importância da vacinação em massa para conter o avanço desenfreado do vírus e apostou também na união de governadores e associações científicas para buscar uma solução diante de tantos problemas, que estamos enfrentando aqui no Brasil. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Elton, pelas informações direto de Brasília. E este vai ser o segundo ano em que as celebrações da Semana Santa não vão acontecer com a presença dos fiéis por causa da pandemia que estamos vivendo. E este é o assunto de hoje com o padre Wellington Silva. Olá para você, ligadinho aqui no Jornal Boa Notícia. Olha, minha gente, caminhamos já para o segundo ano em que nós teremos celebrações da Semana Santa em um ritmo de exceção. Fora daquele ritmo de normalidade com procissões, igrejas lotadas e as pessoas podendo acorrer às celebrações sem nenhum tipo de preocupação. Ainda somos chamados a guardar o devido distanciamento social, procurarmos o uso das máscaras, do álcool gel e ainda respeitarmos a limitação de templos que poderão ter celebrações, mas que não terão aquele mesmo brilho de antes da pandemia. E eu pergunto para você, o que você tem feito para viver esse momento de celebração aí na sua casa? É preciso que a gente compreenda que durante esse período, todo fiel católico não está dispensado de viver esse momento celebrativo. Somos chamados através dos meios possíveis de transmissão, como o rádio, a televisão e a internet, acompanhar as celebrações de nossas casas, fazendo nossa comunhão espiritual para vivermos este momento importante que somos chamados também a celebrar, que é a Semana Santa, a preparação para vivermos os mistérios centrais da fé cristã, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois de uma caminhada quaresmal, que talvez ultrapasse os 40 dias, o nosso povo precisa de ressurreição. E às vezes a luz que nós vemos no fim dessa quaresma ampliada que estamos vivendo desde o início dessa pandemia está na expectativa da vacina. Não a vacina no laboratório, não a vacina no posto de saúde, nem mesmo ela somente na seringa dos postos de saúde nas mãos dos enfermeiros. A vacina que deve estar no braço de cada brasileiro. A vacina que precisa, de fato, agir no imunológico de cada um de nós. Esse é o nosso desejo e essa é a responsabilidade que está nas mãos das autoridades que precisam fazer a sua parte. Nós temos guardado, sim, e eu tenho certeza de que cada cristão que está em casa desde o início da pandemia, muitas vezes privado do trabalho, tem muito desejo de receber a vacina, mas isso é uma realidade que compete aos nossos governos, comprar vacina e aplicar no povo do nosso país. Obrigado, Padre Wellington. Uma pintura em homenagem aos profissionais de saúde do Reino Unido estabeleceu um novo recorde para o artista Basque. Vamos entender melhor essa história agora na matéria. Mais uma vez, o misterioso artista Basque, conhecido pela arte de rua, surpreendeu a todos com a criação de uma obra em homenagem aos profissionais da saúde do Reino Unido.
O quadro em preto e branco, com o nome Game Changer, que significa mudança no jogo, mostra um menino que joga os bonecos no lixo e brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa. Nessa semana, o artista bateu o próprio recorde com a venda da pintura por 16.758.000 libras, o equivalente a cerca de 126 milhões de reais, em uma casa de leilões localizada em Londres. A obra, que estava avaliada inicialmente entre 2,5 milhões e 3,5 milhões de libras, foi vendido por quase 5 vezes o preço inicial. O dinheiro arrecadado será destinado integralmente a organizações beneficentes de saúde pública britânica, da NHS. O Hospital Geral de Southampton vai ficar com uma reprodução da obra de arte. O artista, que deu início à sua carreira em um grupo de grafiteiros, deixou um bilhete ao lado do quadro, como forma de agradecimento aos funcionários dos hospitais que estão dedicando suas próprias vidas durante essa pandemia. A mensagem diz o seguinte: obrigado por tudo que estão fazendo. Espero que alegre um pouco o lugar, mesmo que seja apenas em preto e branco, escreveu o artista. Também nesta semana, o Reino Unido relembrou o primeiro confinamento com o Dia Nacional de Reflexão. Foram feitas homenagens aos 126 mil mortos pela Covid-19 no país mais afetado da Europa. Os atos também serviram de agradecimento aos profissionais de saúde e a todos os britânicos pelo esforço durante o período. O Reino Unido registrou a primeira morte pela Covid-19 em 5 de março de 2020, mas o governo foi muito criticado pela falta de agilidade e determinação para frear a propagação da doença. O próprio primeiro-ministro Boris Johnson ficou gravemente doente e teve de ser hospitalizado. O governo aposta agora que a grande campanha de vacinação, que já chega a 28 milhões de pessoas, mais da metade dos adultos, vai permitir o fim de todas as restrições progressivamente até o dia 21 de junho deste ano. A gente termina o Jornal Boa Notícia dessa sexta-feira com uma história cheia de fofura que vem lá dos Estados Unidos. Uma gatinha se tornou o centro das atenções em uma ótica especializada em atender crianças, lá no estado americano da Pensilvânia. Como tem muita criança que não gosta de usar óculos, a dona da ótica teve a ideia de colocar a gatinha como modelo. O resultado? A garotada se encantou com o exemplo do pequeno bichinho e não quis mais deixar os óculos de jeito nenhum. Muito bonitinho, não é mesmo? Então esse foi o Jornal Boa Notícia de hoje. Não se esqueça que amanhã, sábado, tem edição especial do JBN com o que foi destaque na semana. Bom fim de semana, se cuidem e até lá. Tchau!